Qual que é o passo a passo para a gente então conseguir criar a fórmula de cor certeira para a nossa cliente usando tudo isso que eu te expliquei e que você com certeza vai aí se aprofundar no estudo da cor, no estudo da química da cor. Eu mesmo já fiz vários conteúdos para você que estão no meu YouTube, estão no meu Facebook, que você pode ir lá e assistir e ter esse conhecimento de cor. Olha lá, a primeira coisa que a gente precisa identificar e saber. A gente precisa saber qual que é o tom e o intervalo de tom, ou seja, qual que é o tom que a gente quer, né? Então a gente tem o tom que a gente quer. Então vamos supor, tá? Vamos por exemplo aqui que eu acho que fica mais fácil. Então vamos supor que a nossa cliente tem um cabelo na altura de 6, tá? E ela quer ir para uma altura de 9, tá? Isso estamos falando em coloração. Tá? É um 6 natural, obviamente, senão a gente não teria como clarear um cabelo que tem coloração com coloração. A gente teria que descolorir esse cabelo. Então ela tem tom natural 6 e ela quer ir para um 9, tá? Estamos falando só em tonalidade, e tonalidade a gente pode sim usar o número. É a única desculpa que a gente tem, porque isso sim é uma convenção que todas as marcas usam mais ou menos a mesma nomenclatura. E aí, qual que é o intervalo de tom? Então, se eu vou do 6 para o 9, qual que é o intervalo de tom? 3 tons. Então, eu preciso clarear 3 tons. Estamos falando só em tom por enquanto. Aí, a gente passa para o segundo passo, que é saber a matiz. Felipe, o que é matiz? Matiz é o que as pessoas geralmente chamam de nuance ou reflexo e etc. Mas na verdade a matiz é a cor em si. Então, por exemplo, a gente pode ter um loiro, né, um loiro na altura de 9, ele pode ter a matiz avermelhada, ele pode ter a matiz dourada, ele pode ter a matiz acinzentada, né, ele pode ter até quiçá a matiz azul, né? A gente hoje em dia tem muito mais cabelos com cores fantasia. Então, o que a gente tem que entender é que tonalidade é a altura de tom, é o quanto escuro ou claro é esse cabelo. E a matiz é a cor em si, né? A cor, se ele é azul, amarelo, vermelho, laranja, cobreado, acinzentado, enfim. E o que a gente tem que saber aqui? A matiz do cabelo atual e do que a gente quer. Então vamos supor que, olha lá, a nossa cliente ela tem um cabelo na altura de 6, natural, e quer ir para uma altura de 9, acinzentado. Para ficar um pouco mais interessante, vamos supor que ela tenha um cabelo 6, na altura de 6, tonalidade 6, tá? E matiz vermelha, tá? Ela é uma ruiva natural na altura de 6, né? Acobreado. Porque o cabelo natural ele nunca vai ser vermelho, né? Ele vai ser acobreado, ou seja, alaranjado. Tá? E a gente precisa saber também para onde a nossa cliente quer ir. Então ela quer sair de um 6 acobreado para um 9. Vamos colocar que ela quer ir para um 9 acinzentado. Olha só, tá ficando interessante isso aqui. Vamos ver aonde nós vamos chegar. E aí, em terceiro lugar, a gente vai definir o oxidante. E aqui tem uma regrinha extremamente simples para você nunca mais ficar perdido ou perdida com relação a qual oxidante você vai usar. Ó, se a gente não quer clarear, se a gente não precisa clarear, então tom igual, nós vamos usar 10 volumes a 15 volumes. Tem algumas que tem oxidante de 13 volumes, enfim. Você vai usar ali 10 a 15 volumes. Quando a gente vai subir um tom,
aí a gente já vai usar a de 20 volumes, né? E para 2 tons também. O que você tem que lembrar é o seguinte, ó. 2 tons, 20 volumes. 2 tons, 20 volumes, ou seja, 2, 2. Se a gente vai subir 3 tons, então a gente vai usar 30 volumes. E se a gente vai subir 4 tons, a gente vai usar 40 volumes. E se a gente vai subir 5 tons, a gente vai usar descolorante ou superclareador. Certo? Então, olha só, essa regrinha é muito tranquila. Então, qual que é a diferença, o intervalo? 3 tons, o que nós vamos usar aqui na nossa cliente? Então, 30 volumes. E o quarto passo é o... Seta. Bia, aqui tem que cortar que eu me confundi. E o quarto passo é o tempo. Tempo, Felipe? Tempo. Quando a gente passa do tempo, a gente tem uma superoxidação da coloração e aí a nossa fórmula mágica vai por água abaixo. Ela magicamente acaba com o nosso dia. Então você precisa ficar muito atento ou atenta ao tempo. E o quinto passo é a aplicação. A aplicação de uma coloração, ela é subestimada. O que isso quer dizer? Que a aplicação ela tem muito mais importância do que as pessoas acham, do que as pessoas acreditam. Por quê? Porque a aplicação certa vai fazer com que todo esse plano aqui que a gente traçou realmente aconteça. Porque se a aplicação não for uma aplicação do jeito certo, a fórmula pode ser a mais correta, a mais certa, a mais certeira do mundo. Mas se a aplicação não for feita do jeito certo, isso aqui pode acabar com o seu resultado e você não vai ter um resultado excelente. A mesma coisa o tempo. Se o tempo não for respeitado, a gente pode ter um desastre. Então, voltando ao nosso estudo de caso aqui, a nossa cliente quer ir de um 6 vermelho ou acobreado para um 9 cinza. Então, o que é que nós vamos fazer? Né? Nós vamos usar uma coloração, então aqui é a receita ou a fórmula. Nós sabemos que nós vamos usar sempre, tá, gente? O tom que a gente quer, ou seja, a gente vai pegar uma coloração que tenha tom 9 e a matiz. Olha só, esse caso é um pouquinho complicado. Por quê? A gente tem um acobreado, um alaranjado, e ela quer ir para o acinzentado. Eu explico bastante sobre a colorimetria verdadeira numa outra aula, que provavelmente deve estar com esse nome, colorimetria verdadeira, ou estrela Restine, ou estrela de Oswald, algo do tipo, em que eu explico por que a estrela de Oswald é incompleta para a nossa profissão. A estrela de Oswald é uma das coisas mais usadas no estudo de cor, no estudo de colorimetria, em várias áreas. Só que na nossa área do colorista, do cabeleireiro colorista profissional, ela é incompleta. Sabe por quê? Porque ela não leva em conta justamente toda a questão química que o cabelo precisa passar, que os pigmentos de cabelo precisam passar para conseguir revelar as cores finais. Então, só para resumir aqui bastante para você, o que acontece? Quando a gente precisa
quando a gente precisa passar de uma cor quente, que é um acobreado, um alaranjado, para uma cor fria, que é um acinzentado, a gente precisa neutralizar e superpigmentar. E o que é neutralizar e superpigmentar? A gente vai usar uma coloração que tenha a matiz da cor oposta do que a gente precisa neutralizar. Então, nós temos aqui um alaranjado, tá? Um acobreado que é uma matiz laranja. Qual que é a cor oposta do alaranjado? A cor oposta do alaranjado é o azul. Então nós vamos usar aqui, ó, nós vamos usar uma coloração de tonalidade 9 e matiz azul. E aí vamos acrescentar pigmento puro, ou mix, ou intensificador, cada marca dá um nome para isso, mas são os pigmentos puros, os pigmentos que não têm base. Como por exemplo, aqui na tabela da vela a gente pode ver, ele é 0 barra e a cor que ele representa. E aí a gente vai usar o que aqui? Um pigmento puro, mix, intensificador, corretor, cinza, que é a matiz que nós queremos. E aí quando a gente faz isso daqui, então a gente vai usar como a gente pôde ver, 30 volumes. E aí a gente conseguiu criar a nossa fórmula mágica para conseguir vir de um 6 alaranjado, acobreado, para um 9 acinzentado na nossa cliente. E aí você percebe que se fosse um 6 neutro, a fórmula seria diferente. Se a gente fosse de um 6 para um 8, a fórmula seria diferente. Agora imagina isso em matizações, em neutralizações de loiros. Cada loiro a gente vai ter que entender qual que é o tom e o intervalo de tom. Quando a gente vai matizar ou neutralizar um loiro, a gente não precisa tanto entender o intervalo de tom, mas a gente precisa saber qual que é o tom, porque a gente precisa usar o tom certo, o tom correto. Eu vejo muitos profissionais, muitos cabeleireiros, né, muitos coloristas, na sua maioria amadores, mas alguns profissionais também errando na hora de definir o tom do cabelo. Sabe como que você nunca mais erra o tom do cabelo? Quando você observa esse cabelo na luz natural, na luz do sol, e é assim que você tem que fazer. E muita gente erra no tom e sempre para o mais escuro, e aí a nossa cliente fica infeliz. E quando você erra para o mais escuro, é um transtorno para voltar. Então, se for para errar no tom, erra para mais claro, que é escurecer fácil. O problema é clarear. Então, quando você entende tudo isso aqui, segue esse passo a passo, cada cabelo vai ter uma coisa. E quando a gente vai para a neutralização, que eu estava dizendo, você sabe o tom, você sabe a matiz, você observou essa matiz na luz do sol, na luz natural do sol, e você viu o que você precisa para neutralizar essa matiz. E aí você entende o oxidante, você acabou de entender que quando a gente vai neutralizar um cabelo loiro, você não vai usar 20 volumes, 30 volumes, 40 volumes, você vai usar 10 a 15 volumes. Por quê? Porque você não vai clarear, você já clareou, você não precisa de força de oxidação para clarear, você só precisa de força de oxidação para fixar, para fixação dessa cor e para revelar esse pigmento. Então você vai usar um oxidante mais leve, um oxidante menos concentrado. E você precisa estar muito atento ao tempo. Qual que é o tempo de um tonalizante, por exemplo? O tempo de um tonalizante é justamente o tempo que o fabricante manda você fazer. E você tem lá o tempo mínimo e o tempo máximo. E aí, em cada caso, você vai saber qual, você vai definir qual que vai ser o tempo. E você precisa de uma técnica de aplicação com base científica, que não forme aquela tiara preta, que não dê superoxidação e que faça com que a cabeça toda consiga ficar com uma cor uniforme, com uma cor que realmente vale a pena.